programa Rumo Certo. O programa da Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional, fazendo valer os seus direitos como cidadão. No programa Rumo Certo de hoje, nós vamos conhecer, no quadro Ciência e Tecnologia, a história da psicologia. No quadro Trabalho e Capacitação, vamos conhecer o curso superior em psicologia, tradicional no mercado. E mais, quais as principais dúvidas em relação às normas de segurança de alguns empregos? Trabalho visando reduzir ao máximo as lesões por esforços repetitivos. E no bloco Cidadania, falamos sobre os direitos e deveres do cidadão. Há uma lei que determina que o tempo máximo de espera... Tudo isso nós vamos conhecer agora, no programa Rumo Certo. Sentimentos, memória, pensamento, inteligência, aprendizagem, personalidade, comportamento. A psicologia tem as suas raízes em um passado distante. A alma humana já era observada e estudada desde os tempos dos filósofos gregos Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles defendia a ideia de que corpo e alma se complementam e não podem ser separados. Na mesma época, o pai da medicina, Hipócrates, afirmava que maltratar a alma poderia ocasionar a loucura e a morte. O mesmo Hipócrates, ao observar o comportamento dos seres humanos, os classificava em 4 categorias: zangados, instáveis, melancólicos e frios de ânimo. Com o século se arrastando lentamente, os transtornos mentais hoje conhecidos e classificados eram confundidos com castigos divinos, possessões de demônios e feitiços de bruxas. E o alívio para esses transtornos só era possível se o corpo fosse castigado. No século XVII, o filósofo René Descartes transformou a relação corpo e alma em relação físico-psicológica, livre das influências de natureza espiritual. Assim, abriu espaço para que estudiosos pesquisassem o comportamento e os sentimentos humanos. Essa mudança de paradigma se deu durante a chamada Revolução Científica, anos de enorme avanço da ciência e da tecnologia. Paradoxalmente, época na qual mais bruxas foram queimadas vivas em praça pública. Seguindo Descartes, John Locke, filósofo inglês, condenava o velho costume que as pessoas tinham de relacionar os fenômenos da mente com Deus. Época em que o filósofo alemão Leibniz passou a considerar a influência do inconsciente sobre o comportamento humano. No século XIX, os métodos científicos passaram a integrar a rotina dos que estudavam o comportamento e dos que tratavam os transtornos da mente. Assim, em 1879, Wilhelm Wundt fundou na Alemanha o primeiro laboratório de psicologia. Daí vieram as diversas maneiras de abordar o estudo da mente. Os que dão prioridade ao conhecimento da estrutura do cérebro e do sistema nervoso, para daí olharem para as experiências conscientes. Os que acreditam que a mente sempre ajuda o indivíduo a se adaptar ao meio ambiente. Os que concentram a atenção no estudo do comportamento observado, deixando de lado as forças invisíveis da mente. Os que defendem que o comportamento humano é inteligente e não um mero mecanismo de estímulos e respostas simples.
os que acreditam na motivação inconsciente para os diversos comportamentos e que, por isso, lançam mão do conhecimento dos mitos que compõem o inconsciente coletivo. Todas essas escolas e mais outras dividem e, ao mesmo tempo, se somam no papel da psicologia de servir à humanidade. A psicologia é uma ciência que estuda a formação da subjetividade humana. O objetivo do psicólogo é compreender como se desenvolve essa subjetividade desde a infância até a idade adulta, passando pelo processo de envelhecimento e a manifestação e a expressão dessa subjetividade em várias áreas de atuação. Nós somos profissionais que atendemos pessoas que vêm em função de um sofrimento psíquico. E aí nós aprendemos a atuar no campo da psicoterapia, por exemplo, como forma de atenuar esse tipo de sofrimento, né? O curso aqui da Unicef, ele tem como preocupação fundamental 2 pilares para manter a qualidade da formação desse profissional. O pilar da formação profissional, voltada para estágios, para a compreensão das novas áreas de atuação desse profissional, e o pilar da formação científica, inserindo o nosso aluno dentro de uma comunidade científica que está refletindo, acima de tudo, sobre os problemas da saúde psíquica da população brasileira. É um curso que traz aí, né, ideias inovadoras, né, que trabalha a perspectiva da psicologia de uma forma generalista. O aluno que se insere aqui, ele vai conhecer toda a história da psicologia, as disciplinas que vão trabalhar com um referencial que possibilite o aluno a conhecer, né, o psiquismo humano, introdução à psicologia, ele vai conhecer a filosofia, a sociologia. Então, ele faz todo esse passeio de forma que ele tenha aí um conhecimento, né, sobre os processos psicológicos de uma forma geral, para que depois ele possa aprofundar, né, no conhecimento daquilo que é a especificidade da psicologia nas suas mais diversas áreas de atuação. No terceiro ano do ensino médio eu escolhi o curso de psicologia com base basicamente naquilo que eu gostava de ler e pensar. E através de uma conversa com meus pais, acabei descobrindo que esse era o curso que para mim era ideal. A minha escolha pelo curso foi a partir de projetos voluntários que eu fiz antes, que eu já me apaixonei sempre muito de ajudar o próximo, de saber, de se posicionar no lugar das outras pessoas. E também minha escolha pelo curso de psicologia foi também entender o lugar do outro, de processos subjetivos, porque nós sabemos que o outro ele não é composto só de corpo, mas ele também tem algo na mente. O curso de psicologia ele tem um perfil bem diferente no que diz respeito à manhã e noite. Em geral, os alunos da manhã são mais jovens, vêm diretamente do ensino médio, enquanto o perfil do aluno noturno, ele já é um aluno que já está muitas vezes já engajado no mundo profissional, por isso opta pelo turno noturno, ou já fez uma outra graduação e está querendo desenvolver uma nova habilidade profissional. O psicólogo é um profissional liberal, então ele tanto pode ser o seu próprio chefe, é o caso, por exemplo, dos que optam pela área da clínica. Em geral, eles são profissionais que não estão ligados a nenhuma instituição, ou podem pertencer a instituições como escolas, empresas, podem também fazer parte do sistema de saúde, trabalhando no atendimento da população, em CAPS. Então há um campo vasto de possibilidades de atuação, tanto dentro de instituições como enquanto profissional liberal. A psicologia, a gente costuma falar, né, que são as psicologias, né? A psicologia hoje ela está pulverizada no espaço social.
Podemos encontrar psicologia no esporte, psicologia jurídica, psicologia hospitalar, psicologia na clínica, na escola, nas empresas, psicologia social, psicologia comunitária. Então, é uma diversidade de psicologias, né? Ainda não defini uma, mas muito me interessa também a psicologia social, a psicologia clínica, com a abordagem da psicanálise, do behaviorismo e também a da Gestalt, que são as 3 principais que a gente viu e eu considero muito. A minha paixão pelo curso de psicologia, ele só cresce. Hoje já estou no 4º semestre e o curso de psicologia ele provoca muitas mudanças em mim como pessoa, mas também como profissional. Somos um curso voltado para uma reflexão sobre a importância do profissional de psicologia na sociedade brasileira. Ele é um profissional que vai lidar com a dimensão da existência fundamental, que é a saúde psíquica. Nós podemos ter vitórias no campo profissional, nós podemos ter vitórias no campo social, mas se isso não se traduzir em saúde psicológica, em felicidade, em bem-estar, esses ganhos eles acabam sendo de pouca importância. Eu acredito que o mercado ele tem, né, desafiado todos os profissionais, inclusive os da psicologia, no sentido de inovar nas suas práticas, né, encarar as novas tecnologias, né, todo um processo de mudança que a gente passa ao longo do tempo, a sociedade cada vez mais complexa, né? Então, de fato, eu acredito que aí a gente tem um espaço no mercado bem interessante para o crescimento, sim. Este é o Espaço do Povo da Assembleia Legislativa, um local sintonizado com a era da informação e da comunicação instantânea. O Espaço do Povo possibilita ao usuário fazer pesquisas em geral, imprimir documentos, obter informações sobre o poder legislativo, bem como a aprovação de leis, produção e atuação dos parlamentares, atividades das comissões permanentes e acessar o portal da transparência. O visitante também pode ter acesso online a serviços oferecidos por instituições voltadas ao desenvolvimento, com as ferramentas de formalização do pequeno negócio, bem como a impressão de documentos necessários ao microempreendedor individual. Espaço do Povo, inclusão digital, transparência, utilidade pública e cidadania. A norma responsável pelo assunto ergonomia no Ministério do Trabalho é a norma número 17, a NR 17. Ela tem uma série de regras e orientações que tem o objetivo de adaptar as máquinas, móveis, equipamentos ao ser humano. Ela tem essa preocupação de você estar utilizando todos esses equipamentos e esses móveis ou qualquer tipo de apoio para o trabalho, visando reduzir ao máximo as lesões por esforços repetitivos. O campo de aplicação da norma regulamentadora NR17, que fala de ergonomia, é muito abrangente. Você tem a aplicação da mesma em máquinas e equipamentos da indústria, na área do comércio, no atendimento ao público, no armazenamento de materiais. Tem também nos escritórios, na utilização de computador, nas áreas que envolvem os transportes, que são motoristas, pessoas que passam muito tempo dirigindo. Então, a norma prevê regras para reduzir as lesões ocorridas com a utilização desses equipamentos. Então, é importante que se cumpram as regras da NR17 com o objetivo final de reduzir os afastamentos dos trabalhadores. Para uma definição bem clara sobre os problemas ergonômicos existentes em cada setor, é necessário fazer um laudo ergonômico. Esse laudo ergonômico pode ser feito
prioritariamente por pessoas da área de segurança, engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, mas também podem ser feitos por profissionais que fizeram uma pós-graduação na área de ergonomia. Então, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, outros profissionais que com curso de pós-graduação na área de ergonomia podem emitir o laudo. Com o laudo, você tem uma série de parâmetros e orientações para corrigir todos os problemas que venham a ocorrer no trabalhador no exercício da sua atividade. Pense numa pessoa para ter raiva de esperar sou eu. Rapaz, nem os idosos que têm preferência estão livres de ficar esperando. O meu amigo Demi, ele já é um senhor de idade. É daqueles que não se dá bem com tecnologia. Sabe, esse negócio de site, aplicativo. Ele prefere pagar as contas no banco, direto no caixa. Quando ele chega, pega logo a senha preferencial. Mas mesmo assim, demora tempo para ser atendido. O negócio já é difícil para quem é jovem, imagine para quem já tem uma certa idade. O problema, rapaz, é que esses bancos parecem terra sem lei. Quer dizer, lei tem, né? Só não são cumpridas. O povo chega, passa horas para ser atendido. E para ajudar a passar o tempo, pega o celular para ficar mexendo. É um erro atrás do outro, rapaz. Tá certo um negócio desse? No caso do seu Geraldo, é importante esclarecer que ele fez 2 reclamações, né? Tanto o tempo de espera como a utilização de aparelho telefônico dentro da agência bancária. É importante esclarecer que aqui no estado do Ceará, desde 2003, há uma lei que determina que o tempo máximo de espera dos clientes é de 15 minutos em dias normais e de até 30 minutos em dias anterior ou posterior feriados ou em data de pagamento de pensão e servidores públicos, né, no início e no final de mês. Tá? Ou seja, o tempo de espera máximo nessas ocasiões é de até 30 minutos. Nesse caso, é importante sempre o cliente guardar a nota da senha, o papelzinho da senha, que vai constar o dia e o horário que ele recebeu, e também ter algum comprovante quando ele realizar a transação, que também o comprovante vai sair o horário que ele foi atendido. Assim ele vai poder comprovar o tempo que ele ficou na agência, quer dizer, do tempo que ele retira a senha até o tempo que ele foi atendido, ali não pode se passar no máximo 30 minutos, né, nesses casos específicos. Quanto à outra reclamação, referente à utilização de aparelho telefônico, aparelho celular dentro das agências bancárias, também há uma lei no estado do Ceará, desde 2012, né, em que as agências não pode se utilizar aparelho celular dentro de qualquer agência bancária. Tá? Então, a agência que desrespeitar essa lei, ela está apta a cumprir uma multa, tem uma multa administrativa. Então, é importante nesse caso o consumidor também ir até os órgãos de defesa do consumidor, registrar a reclamação e nesse segundo caso vai caber à agência comprovar que não tinha ninguém utilizando, nenhum consumidor utilizando o aparelho telefônico dentro da agência. Tá? Então cabe ao banco comprovar. Existem câmeras dentro da agência e aí no dia específico que houver a reclamação, o banco é que tem que chegar aqui e comprovar que naquela data não havia ninguém utilizando aparelho telefônico. O consumidor que tiver esses direitos violados, que tiver visualizar o não cumprimento dessa lei, ele poderá procurar o PROCON Assembleia, que fica aqui no anexo 2 da Assembleia Legislativa, ou o DECON, que também é um órgão de defesa do consumidor que é vinculado ao Ministério Público, fica lá na rua Barão de Aratanha, ou o PROCON Municipal, que é vinculado ao Executivo Municipal de Fortaleza e fica lá na rua Major Facundo. Qualquer um desses órgãos de defesa do consumidor atenderão muito bem às demandas dos consumidores. Rumo Certo. É a Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional e fazendo valer os seus direitos como cidadão. Até o próximo programa.